Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu sou o irmão Neto, do canal Rádio Maná, e trago mais um vídeo para nossa reflexão. Como eu falei no vídeo anterior, que iria fazer um vídeo falando sobre as 4 primeiras festas fixas do Senhor, amém? Então, hoje vamos estar falando das 4 primeiras festas fixas do Senhor. As festas fixas do Senhor, elas são 7 festas, né? São 3 festas principais. Quais são essas festas principais? As 3 festas principais, quais são? As 3 festas principais, elas são o Pesha, ou Páscoa, né? Que significa passar por cima, quando se deu ali na saída dos israelitas do Egito, tá certo? A segunda festa, a festa principal, reunião, é o Shavuot, que é o Pentecostes, né? Eu não sei muito falar essa língua, mas é a segunda festa principal, né? Que dentro dessas festas vamos ter outras festas. E a terceira festa é a festa do Sucote ou Tabernáculos, tá certo? Então, dentro dessas festas, que são as festas fixas do Senhor, que nós vamos ler o seguinte, em Levítico 23, diz o seguinte, no versículo 1 diz: Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, as festas fixas do Senhor, que proclamareis, serão santas convocações. São estas as minhas festas. Tá certo? Então, as festas fixas do Senhor, elas são santas convocações, ou seja, santas reuniões que o Senhor estabeleceu para serem festas celebradas a Ele. Tá certo? Então, dentro dessas principais festas, que eram 3 festas, que é Páscoa, Pentecostes e trombetas, existiam mais 4 festas, ou seja, na Páscoa era celebrado a Páscoa, os asmos e as primícias, ou seja, 3 festas em uma festa, ok? Em um momento de 7 dias, tá certo? Então era uma reunião que durava 7 dias. A segunda festa era o Pentecostes. Então, o Pentecostes era a festa das semanas, que a partir do momento em que era celebrada a festa da Páscoa, a festa dos asmos e a festa das primícias, contariam 7 semanas mais um dia, que seriam 50 dias, então aconteceria a festa do Pentecostes, ok? Após a festa do Pentecostes, quando chegasse no mês 7, no primeiro dia, haveria a festa das trombetas. No dia 10 do 7º mês, a festa da expiação. E no dia 15 do 7º mês, a festa dos tabernáculos. Então, no começo, 3 festas juntas, no final, 3 festas juntas. E no meio, a festa do Pentecostes, ok? Então, hoje eu quero falar das 4 primeiras festas. Por quê? Porque essas 4 primeiras festas, elas já se cumpriram. Elas se cumpriram em Cristo, e uma parte do Pentecoste, que é a 4ª festa, que também é chamada de primícias, ok? Ela já se cumpriu em parte, tá bom? Então, quando se fala de festa fixa, está falando de tempos determinados, ou seja, festas fixas, ela está se referindo a tempos determinados, ok? Então nós vamos ver isso na tela do celular, vamos estar gravando a tela do celular e mostrando os textos, tá certo? Onde estão os textos e o significado aí, para você ver e conferir na tela do celular a palavra de Deus e o seu significado, para que não fique nenhuma dúvida, amém? Então fique até o final do vídeo, não saia, tá certo? Assista, analise, em nome de Jesus. E se você não é inscrito no nosso canal,
se inscreva, compartilhe, curta e nos ajude a anunciar essa palavra, compartilhando com outras pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo, ok? Amém, irmãos? Então, vamos estar lendo alguns textos aqui, falando um pouco sobre cada uma das festas que eram celebradas ao Senhor, tá certo? Pelo povo de Israel, mas que apontavam para eventos futuros, tá certo? Ou seja, eram sombras de realidades futuras que iriam acontecer em Cristo e na igreja, ok? Festas fixas, essa palavra festa, nós vemos aqui que o significado de festas é moed, tá certo? Moed, tá aqui, nós vamos aqui botar, olha, moed aqui em cima, tá certo? Olha. Então, essa palavra moed, ela é lugar determinado. O significado dela é lugar determinado ou tempo determinado, reunião, tá certo? Também ela é usada para período sagrado, é a mesma coisa, né? Estabelecida, festa estabelecida. Também ela é usada para lugar determinado, tenda do encontro, tá? Ou seja, ela também é usada para o tabernáculo, tá bom? Então, o Senhor, ele diz aqui no capítulo 23 de Levítico, no versículo 4, ele diz o seguinte: a primeira festa é a festa da Páscoa. Nós vimos um vídeo aí em que nós falamos sobre os elementos que eram usados para celebrar a Páscoa, né? Então, fala do cordeiro, fala do sangue do cordeiro, fala das ervas amargas e também dos pães asmos, tá certo? Então, todos esses elementos, eles tinham um significado na festa e para a realidade que iria se cumprir no Senhor Jesus, ok? Então, no versículo 4 diz o seguinte: são estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. Ou seja, é importante a gente compreender que as festas do Senhor, que são 7 festas, em 3 santas convocações, ou seja, 3 festas no primeiro mês, 3 festas no 7º mês de cada ano e uma no meio que era Pentecostes. Essas festas, elas são como se fosse o cronograma de Deus para os acontecimentos futuros no que iria se cumprir no seu povo, ou seja, em Cristo e na igreja. A vinda do Senhor Jesus, a ressurreição, a purificação da igreja, a vinda do Espírito Santo, as trombetas que seriam tocadas e pelas duas testemunhas, né? E o arrebatamento da igreja, que seria a expiação, e também o milênio, que era apontado pela festa dos tabernáculos, ok? Então, tudo isso apontava para esses acontecimentos, que alguns já aconteceram e outros não aconteceram. Então, nós vamos falar dessas 4 primeiras festas, que é Páscoa, nós estamos lendo aqui, Asmos, Primícias e Pentecostes. Vamos lá, vamos continuar. Então, o versículo 5 diz: no primeiro mês do ano, certo? No primeiro mês de cada ano, aos 14 do mês, ou seja, no dia 14, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E então aqui a Páscoa ela era celebrada no primeiro mês, todos os anos, no primeiro mês, no dia 14, se matava o cordeiro, ok? A tardezinha. Então, era a Páscoa do Senhor, era o sacrifício do cordeiro, ok? A Páscoa era o sacrifício do cordeiro, ok? Então, é importante dividir essas coisas, por quê? Porque nós celebramos a Páscoa como morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos também que essa festa, essa ressurreição do Senhor Jesus, ela já inclui uma outra festa, ok? Que é a festa das primícias. Então, aqui no versículo 6 diz o seguinte: e
aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos, ou seja, no dia 15, tá certo? Já era uma outra festa, ou seja, no dia 14 era a festa da Páscoa, sacrifício do Cordeiro, e aos 15 dias do primeiro mês do ano, que era o ano de Nissan, tá certo? Ok? Aos 15 dias deste mês era a festa dos pães asmos, que também aponta para uma outra festa. Eu vou falar aqui rapidamente dessas festas aqui, e quando eu falar dessas festas aqui, quando eu ler esses textos, eu vou estar falando a realidade de cada uma delas de forma resumida, tá bom? Para não tomar tanto tempo. Então, festa da Páscoa, festa dos asmos no dia 15, tá certo? 7 dias comereis pães asmos. Então, essa festa dos asmos, ela era uma festa que durava 7 dias. E esses 7 dias, eles teriam aqui na festa do povo de Israel, na festa da aliança, da primeira aliança, tá certo? Eles teriam que tirar o pão, o fermento dos pães, ou seja, os pães teriam que ser sem fermento, representando, obviamente, que é uma vida pura, uma vida limpa. Ok? Então diz, no primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Mais 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Amém? Então, como eu disse no começo do vídeo, que eram 3 festas principais. Por quê? Porque é o seguinte, o povo de Israel teria que se reunir 3 vezes ao ano, tá certo? Então é o seguinte, como essas festas eram 3 festas muito próximas uma da outra, depois que eles entrassem na Terra Prometida, eles teriam que vir 3 vezes ao ano a Jerusalém para adorar o Senhor, para celebrar essas festas, tá certo? De qualquer que fosse a cidade que eles tivessem, né? Porque eles estavam em território, em lugares diferentes, não estavam todos em Jerusalém, tá certo? Então eles precisavam se reunir em Jerusalém para celebrar essas festas. E as 3 primeiras festas, elas duravam 7 dias. Então eles vinham, de onde eles estivessem, eles vinham, todos se reuniam. Então esses 7 dias eles não iam para casa. Por quê? Porque se eles fossem no primeiro dia, com 7 dias eles teriam que estar de volta. Então eles já todos ficavam reunidos, celebravam as festas da Páscoa, dos asmos e das primícias, depois voltavam para casa. Quando era com 7 semanas depois, que era a festa do Pentecostes, eles retornariam para Jerusalém para novamente oferecer sacrifícios, ofertas e adorarem ao Senhor, ok? Então entenda isso. E no final e no 7º mês a mesma coisa, né? 3 festas muito próximas uma das outras, do dia 1º até o dia 15, então eles ficavam todos ali também, sem voltar para as suas casas, ficavam ali reunidos, ficavam ali oferecendo sacrifícios ao Senhor e adorando a Deus, e voltavam quando terminasse a terceira festa, que era a festa das trombetas, tá bom? Então, versículo 8, mais 7 dias oferecereis a oferta queimada ao Senhor, ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis, ok? Então aqui, né, eles estavam adorando a Deus durante 7 dias, tá certo? Versículo 9, festa das primícias, que é a terceira festa. Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, preste atenção a esse detalhe, quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote, tá certo? Então, quando era que era celebrada a festa das primícias? Quando eles entrassem na terra que o Senhor havia prometido para eles. Porque como é que eles iriam oferecer primícias para o Senhor, sendo que eles estavam no deserto e não plantavam, pelo contrário, eram sustentados por Deus. Então eles iriam cumprir essa festa quando entrassem na terra que o Senhor prometeu dar a eles, a Abraão, a Isaac e a Jacó, tá certo?
Diz: então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Então, eles levavam um molho, eles iriam levar um molho dos seus primeiros frutos, né, um feixe, entregavam para o sacerdote apresentaria ao Senhor em movimento, de forma que, se Deus se agradasse daquelas primícias, o povo seria aceito, tá certo? Então eles teriam passado pela primeira, pela segunda e pela terceira festa, porque só poderia entrar na quarta festa quem fosse aceito. Se não fosse aceito, não entraria. Então, este moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos. E no dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. Tá certo? Então, essa é a festa das primícias e as suas ofertas, ok? Tem as ofertas aqui embaixo. Então, eu estou aqui, como eu disse que iria fazer resumido, tá certo? Então, não vou ler todo o texto, porque fica difícil, né? Mas, ok, já está aqui terminando, eu vou ler aqui. Vamos ler aqui o texto, já que está quase, bem pouquinho. Deixa eu ver aqui onde é que fica. No dia imediato ao sábado, versículo 13 diz: a sua oferta de manjares serão 2 dízimas de um efa de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E a sua libação será de vinho, a 4ª parte de um hin. Não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até ao dia em que trouxerdes a oferta a vosso Deus. Estatuto perpétuo por vossas gerações, em todas as vossas moradas, ok? Então, é isso aí. Vamos aqui para o Pentecostes, que eu disse que seria um vídeo resumido. Eu não consigo fazer um vídeo resumido, tá? Então, preciso aprender a fazer um vídeo mais resumido, tá certo? E vamos aprendendo aos poucos, tá bom? Pentecostes diz: contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida 7 semanas inteiras, até ao dia imediato ao sábado, contareis 50 dias, então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Olha, como e quando seria a festa do Pentecostes? Então, a festa do Pentecostes é também chamada de festa das primícias e também de festa das semanas. Por quê? Porque, como diz aqui, no versículo 15, diz: contareis para vós desde o dia imediato ao sábado. Desde o dia imediato ao sábado. Você viu ali que as primícias, olha, vamos ver aqui. Diz aqui: esse moverá o molho perante o Senhor, para que seja aceito no dia imediato ao sábado. Ou seja, as primícias eram apresentadas ao Senhor no dia imediato ao sábado, ou seja, no dia depois do sábado, ok? O sacerdote moverá. Então, veja que as primícias eram no dia imediato ao sábado, tá certo? Guarde isso, porque isso vai ser interessante para nós falarmos lá no Novo Testamento, na realização dessa festa, na realidade dessa festa, amém? Então, o molho seria apresentado, seria movido diante do Senhor. No dia imediato ao sábado, o sacerdote moveria aquele molho diante do Senhor, tá certo? Então, seria contado aqui, ó: contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, certo? Então, depois do dia que trouxer a oferta movida, trouxer aquela primícia, aquele molho e ser oferecido diante do Senhor, então nós vamos contar, eles contariam lá, né, no caso, 7 semanas, tá certo? 7 semanas aqui, inteiras serão, 7 semanas, cada semana é 7 dias, então
7 semanas, 49 dias. Mas aqui diz o seguinte, 49 dias diz até ao dia imediato ao 7º sábado, ou seja, contava, na realidade, essas semanas também pode ser contada como 7 sábados, tá certo? 7 sábados. E até o dia imediato ao 7º sábado contarei 50 dias. Então o Pentecostes era o quê? Era 50 dias depois do dia que fosse apresentado aquele fecho das primícias. Então era celebrado a festa do Pentecostes, a festa da colheita, tá certo? Contariam 7 semanas mais um dia e seria celebrado a festa do Pentecostes, tá certo? Ou festa das semanas, porque justamente pelo fato de ser 7 semanas depois da apresentação do molho das primícias, ok? Então essas são as 4 primeiras festas que eu disse que já se cumpriram em Cristo e na igreja. E por isso nós vamos deixar essa parte aqui e vamos para as realidades ou a realidade dessas festas cumpridas em Cristo e na igreja, ok? Então, continue conosco. Amém? Então, irmãos, para compreendermos a realidade dessas festas que já se cumpriram em Cristo, depois a gente fala das outras festas que ainda não se cumpriram. Nesse vídeo eu quero falar só dessas 4 festas, tá certo? Até porque nós estamos no período da Páscoa, na semana da Páscoa, e eu quero trazer um vídeo que nos traga um pouco de entendimento para compreendermos esse momento, para compreendermos um pouco sobre estas festas, tá bom? Eu sei que num vídeo não dá para falar tudo, é muito resumido, tem muita coisa para se aprender, mas aos poucos a gente vai chegando lá, né? Aos poucos a gente vai aprendendo e se cada um se esforçar, buscar os textos, buscar conhecimento, vai aprendendo, amém? Aqui em Isaías, no capítulo 53, no versículo 7, diz o seguinte, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, olha aqui, ó, cordeiro. Lembre-se que lá na festa da Páscoa, lá em Levítico e lá em Êxodo, era sacrificado um cordeiro no dia 14 do primeiro mês, amém? Era a Páscoa do Senhor. Então aqui, diz como um cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a boca, tá certo? Então nós vamos agora ler um outro texto que se encontra em João, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 1 e versículo 29, tá certo? Vamos ler aqui, que diz o seguinte, no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, para nós compreendermos a festa da Páscoa, o que significa a Páscoa, nós precisamos entender que a Páscoa que era realizada, que era feita na primeira aliança, aquelas festas, todas elas apontavam para a nova aliança, para uma realidade futura. Ou seja, a Páscoa ela apontava para o sacrifício do Cordeiro, que seria o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Essa parte todo mundo já sabe, né? Que a Páscoa ela apontava para o sacrifício do Senhor Jesus. E aqui nesse texto nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, João Batista, ele dizia, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo é aquele Cordeiro que era sacrificado, ali era uma sombra, ou seja, era uma representação, era um simbolismo, tá certo? Uma figura do que realmente iria acontecer no futuro. Então aquele sacrifício apontava para que as pessoas pudessem entender o que iria acontecer. Então a Páscoa é o sacrifício do Cordeiro. O Senhor Jesus Cristo, ele deu a sua vida, morreu em nosso lugar para nos purificar, tá certo? Então essa é uma
um dos textos, né, que mostra a realidade daquela Páscoa, onde o cordeiro era sacrificado. Então, quando o cordeiro era sacrificado, eles entravam na festa dos asmos. E o que significa asmos? Asmos, irmãos, a festa dos asmos era uma festa lá na antiga aliança, onde os hebreus eles teriam que tirar o fermento de dentro das suas casas. As suas casas não poderiam ter nenhum fermento. Durante 7 dias eles teriam que limpar a sua casa, não poderia ter fermento de forma nenhuma, tá certo? Simbolizando que quando nós participamos da Páscoa, quando o Cordeiro de Deus ele morre em nosso lugar, quando ele morre em nosso favor, e quando nós participamos dessa festa, ou seja, quando nós entramos em aliança com o Senhor Jesus Cristo, nós temos que tirar o fermento. Nós vamos ler um texto aqui para confirmar isso, em 1 Coríntios. Ok. É isso mesmo, tá certo? Então, nós precisamos tirar o fermento, que é simbolizado, o pecado das nossas vidas, que é simbolizado pelo fermento na antiga aliança, e hoje nós entendemos que aquele fermento fala do nosso pecado, da nossa conduta, da nossa vida. Aqui, no versículo 6 de 1 Coríntios, diz o seguinte, no capítulo 5, versículo 6, diz: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então Cristo, tendo sido morto, tendo sido imolado, o Cordeiro que livrava o povo de Israel do anjo destruidor, do anjo da morte, ele sendo esse Cordeiro, ele morreu em nosso lugar para nos livrar da morte. O seu sangue nos purifica de todo pecado, tira o pecado de cada um de nós, né? É o sangue de Cristo que nos purifica. Quando ele nos purifica, nós ficamos limpos, ficamos sem fermento, tá certo? Então se cumpre também a festa dos asmos em nossas vidas. Quando? Quando nós fazemos essa aliança com o Senhor Jesus, que morreu em nosso lugar, que morreu em nosso favor, para nos purificar de todo pecado. Está aí no Novo Testamento, tem vários textos falando que o sangue do Senhor Jesus Cristo é que nos purifica, tá certo? Então essa a realidade da segunda festa, que é também, diz aqui no versículo 8, diz só o seguinte: pois por isso celebremos a festa. Que festa? Não com velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então uma vida com Cristo, ela tem que ser limpa, sem maldade, né? Sem malícia, com sinceridade e com verdade. O Senhor Jesus até diz para aquela mulher samaritana que o Pai, ele é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade, tá certo? Então nós vamos para a terceira festa. Você entendeu que a festa da Páscoa apontava para o sacrifício do Cordeiro, tá certo? Os asmos para a nossa purificação, para a nossa limpeza espiritual, amém? Então, nós vamos aqui para 1 Coríntios ainda, capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo é o 20. Vamos ler o versículo, ver aqui, isso. Capítulo 15, versículo 20 de 1 Coríntios diz o seguinte: nós vamos aqui para a terceira festa. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, ou seja, Cristo o primeiro, Cristo o melhor, tá certo? Porque as primícias eram apresentadas diante do Senhor dos primeiros frutos, os melhores frutos, né, que são os primeiros. Então, era apresentado diante do Senhor. Diz: depois os que são de Cristo na sua vinda.
Por quê? Porque aquele feixe dos primeiros frutos era apresentado pelo sacerdote diante de Deus, em movimento, era movido diante do Senhor. E quando ele apresentava aquele feixe, quando Deus se agradava daquele feixe, o povo era aceito, tá certo? Então, a mesma coisa, quando o Senhor Jesus Cristo, ele sendo as primícias, ele morreu, tá certo? O Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro, morreu. Quando o Senhor, ele morre, ele nos purifica do pecado. E quando ele ressuscita, sendo primícias, porque, primeiramente, foi o primeiro que ressuscitou para viver eternamente. Segundo, ele só ressuscitou porque ele foi aceito. O seu sacrifício foi aceito, tá certo? Então ele é primícia, ele é as primícias dos que dormem. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, a palavra do Senhor diz que ele, em tudo ele foi tentado, porém ele não pecou, tá certo? Ele não pecou. Se ele tivesse pecado, se o Senhor Jesus ele tivesse pecado, o seu sacrifício não teria sido aceito, então ele não seria primícia e nós muito menos seríamos salvos. Por quê? Porque não teríamos um Salvador. O Senhor Jesus continuaria morto e nós continuaríamos perdidos, tá certo? Então, entenda que o Senhor Jesus Cristo, ele é as primícias, tá certo? Mas cada um por sua ordem. Nós também somos primícias, porque nós hoje estamos em primícias do Espírito, os primeiros frutos, né? Nós fomos gerados ali quando se cumpre a quarta festa que nós vamos falar agora, que é o tempo da colheita lá no Pentecostes, tá bom? Que é a festa das semanas, quando a igreja é revestida de poder, mas é interessante analisar que ela é revestida justamente no dia de Pentecostes, tá certo? Então você entendeu que o Senhor Jesus Cristo, ele é as primícias. A partir do momento que ele ressuscita, é porque o seu sacrifício foi aceito. E o seu sacrifício sendo aceito, ele se torna cabeça da igreja, que somos nós, o seu corpo, tá certo? Então nós, como corpo de Cristo, fazemos parte das primícias, ok? Fazemos parte de um corpo que tem uma cabeça e que essa cabeça é quem nos conduz conforme a sua vontade. Então vamos ver aqui, veja que cumpriram-se aqui 3 festas, tá certo? Essas festas estão aqui que como já cumpridas. Então vamos aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nós vamos ver aqui o cumprimento da quarta festa, tá certo? Que é a festa das semanas ou a festa do Pentecostes, que já se cumpriu, né, em parte. A festa do Pentecostes ela é a festa das semanas, que também representa a festa as primeiras chuvas, mas que não se cumpriu totalmente. É um assunto bem complicado de falar, eu não vou estar entrando nesse assunto no momento. Diz o seguinte, versículo 1 de Atos 2, diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Eu vou abrir aqui essa referência para que nós possamos estar vendo aqui. Eu tirar a câmera aqui do meio, vou botar um pouquinho aqui do lado. Olha, versículo Levítico, capítulo 23, versículo 15 ao 21, tá certo? Vamos ler, abrir aqui, ó, diz aqui, ó, Pentecostes, tá certo? Aponta justamente para aquilo que nós já lemos. Contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida 7 semanas inteiras. Então, Pentecostes, como eu disse, representa festa das semanas, ou 50 dias, Pente, né, de 50, Pente. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes aqui no Novo Testamento, é a realidade do Pentecostes lá do Velho Testamento. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceu distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? Então, meus irmãos, essa é a quarta festa, que também é a segunda, porque as principais festas eram o quê?
a Páscoa, ou Asmos, que tem, alguns chamam a Páscoa de Asmo, ou Asmo de Páscoa, às vezes é chamada assim também, certo? Mas as principais festas, Páscoa, ou Asmos, né? Pentecostes e Cabanas, ou Cabanas, né? Lá no final lá. Tá certo? Cabanas, que também é chamado de tabernáculos. Isso. Então, aqui é a quarta festa, a festa do meio. Tá certo? Essa festa do meio, ela foi como que dividida em duas. Ou seja, aqui foi o primeiro cumprimento dessa festa. Essa festa ainda não se cumpriu totalmente. Mas você observa que a festa do Pentecoste, ela já deu início ao seu cumprimento. Tá certo? Então, nós estamos aguardando ainda outras 3 festas, que são as festas da trombeta, a realidade, porque as festas eram comemoradas todos os anos pela antiga aliança, ok? Então nós não, na nova aliança, não tem mais esses sacrifícios, né, que o povo fazia, porque já se cumpriu a festa do Cordeiro, já se cumpriu essas 4 festas, tá certo? Então nós celebramos. Então é importante também entender que nós celebramos sempre a Páscoa, mas nós não falamos dos asmos e nem falamos das primícias, né? Quando nós celebramos nessa primeira semana, a Páscoa. Então é importante entender que está junto a Páscoa, os asmos e a primícia. Então, como eu falei no vídeo anterior também, quando nós falamos de Páscoa, falamos de asmos e falamos de primícias, tá certo? Devemos lembrar dessas 3 festas, que a Páscoa é o sacrifício do Cordeiro, mas os asmos é a purificação dos nossos pecados. Então, meus irmãos, não adianta celebrar Páscoa, dizer que está celebrando a Páscoa, não comer carne ou não fazer determinadas coisas, cumprir tradições, se não tirar o fermento da nossa vida, o pecado, se não estivermos vivendo numa vida reta diante da presença do Senhor. Porque quando o Senhor Jesus ele morreu para nos purificar, para nos libertar. Aquele cordeiro representa libertação. E a sua ressurreição representa vida eterna. Então, se nós queremos ter vida eterna, queremos celebrar a Páscoa, queremos ter comunhão com o Senhor, nós precisamos tirar o fermento da nossa vida para termos a vida eterna. Sermos primícias juntamente com o Senhor Jesus Cristo, sermos cheios do Espírito Santo para andar em novidade de vida e sermos testemunhas do Senhor Jesus Cristo, tá certo? Então é isso que significa as festas do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos compreender a realidade dessas festas e o simbolismo, porque elas apontam, os simbolismos apontam para realidades que já se cumpriram em parte e ainda tem festas para se cumprir, que são as 3, como eu já falei. Então que você possa meditar, refletir, que Deus abençoe sua vida, tem muito mais coisa para se aprender, para estudar, mas é como eu disse, num vídeo só não tem como fazer e falar tudo, né, de uma vez. Então que você possa buscar também, se esforçar para compreender, para entender, porque quando nós compreendemos a palavra e temos prazer em buscar o conhecimento, o Senhor nos traz acréscimo, vai nos acrescentando cada dia mais, vai nos enchendo, vai nos ensinando, vai nos capacitando para termos compromisso com a sua palavra e para poder amar a sua palavra e honrar o seu nome. Amém? Ter prazer na palavra do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, sua família. Compartilhe o nosso vídeo e que Deus continue te revelando coisas grandes e maravilhosas que você não sabe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.